Olá, nesse vídeo eu vou falar de um assunto muito interessante, uma doutrina católica que tem feito muitos protestantes voltarem ao catolicismo. Eu me refiro à sucessão apostólica. Ultimamente, conversando com ex-protestantes, assim como eu, alguns me perguntaram o que me trouxe, o que mais me chamou a atenção da Igreja Católica que me fez retornar ao catolicismo. Eu falo os sacramentos e a sucessão apostólica, que são coisas relacionadas. Um depende do outro. Então, eu tenho dado essa resposta para as pessoas que me perguntam. E eu tenho perguntado bastante, e você? O que aconteceu? O que mais chamou a sua atenção? O que mais te incentivou e encorajou para retornar à Igreja Católica? E as pessoas, praticamente de forma unânime, têm me respondido a sucessão apostólica. E daí eu achei importante fazer esse vídeo sobre a sucessão apostólica. Mas antes de tratar do assunto, esclarecer bem o que é a sucessão apostólica, eu peço que você que não é inscrito nesse canal, nos ajude. Inscreva-se, ative o sino das notificações, que eu vou estar lançando vídeo aqui no canal sempre, para que você possa estar sendo notificado quando tiver conteúdo novo, tá bom? Não esqueça de dar o like também. Então, vamos para a sucessão apostólica. Bom, para entender essa doutrina, nós temos que ler alguns textos bíblicos e já ver que essa doutrina ela encontra base, muito respaldo nas Escrituras. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 13. Vamos ler esse primeiro texto para dar embasamento à sucessão apostólica e entendermos do que se trata a sucessão apostólica. Diz assim o texto: Ao amanhecer, chamou os seus 12 discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Olha, aqui nós vemos claramente que o Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos, 12 discípulos, para que eles fossem líderes da igreja. Ou seja, daqui nós já vemos que a igreja ela foi constituída com líderes e liderados, com pastor e ovelha, certo? Pastores nesse caso. Então nós já entendemos que quando Cristo ele estabelece a igreja, ele dá também uma liderança para essa igreja, e também isso já nos mostra que a igreja é visível. Ela é uma instituição hierárquica e visível. Depois que o Senhor escolhe esses apóstolos, ele os envia, como está muito claro aqui no texto do evangelista São João, capítulo 20, versículo 21 ao 23. Diz assim o texto: Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Aqui nós vemos também que Cristo institui o sacramento da confissão, mas aqui nós não iremos tratar desse sacramento, dessa autoridade que os apóstolos receberam para perdoar pecados. Não, nós sabemos que eles receberam, mas nesse caso não iremos tratar aqui. O que eu quero chamar a atenção nesse texto é que os apóstolos são enviados, assim como o próprio Cristo foi enviado. E com a autoridade dada por Cristo. Aqui quero chamar a atenção para uma coisa. Alguém só pode receber a autoridade de uma outra autoridade
já estabelecida. No caso, Cristo aqui é autoridade. Ele tem autoridade para delegar dessa sua autoridade a quem ele quer. E no caso, ele fez isso para os apóstolos. Ele estabeleceu essa liderança na igreja e os enviou, assim como o Pai enviou o próprio Cristo. Vamos aqui para mais um texto. Atos capítulo 1, versículo 16. Olha o que disse São Pedro. Irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Pedro fala com os irmãos, com seus irmãos, de uma necessidade. Qual seria essa necessidade? Nós vamos entender qual seria essa necessidade nos próximos versículos. Por quê? Judas Iscariotes, nós sabemos que ele traiu Cristo. Mas nós temos que reconhecer que Judas tinha um ministério. Judas tinha uma autoridade. Ele fazia parte da hierarquia da igreja. Porém, não foi digno dela e acabou perdendo sua vida, mas a sua autoridade, ou melhor, o seu ministério ficou vacante. Estava precisando de alguém para suprir, como nós podemos ver nos próximos versículos. Vou ler o versículo 21 de Atos, capítulo 1. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia, todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que de nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunho de sua ressurreição. Propuseram 2, José, chamado Barsabás, e Matias, e oraram nestes termos: Ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes 2 escolheste, para tomar neste ministério e apostolado o lugar de Judas, que se transviou para ir para o seu próprio lugar. Então, está ótimo até aqui. Nós vemos que, após a morte de Judas Iscariotes, o seu lugar, o seu apostolado ficou vacante e precisou de alguém para substituí-lo. Nós vemos aqui a primeira sucessão apostólica. Vocês conseguem perceber que os apóstolos eram pessoas distintas dos demais da comunidade, eram pessoas diferentes das ovelhas. Eles eram líderes, enquanto um discípulo qualquer, um discípulo comum, era um liderado. Então, nós vemos que existe aqui já a hierarquia na igreja. Quem nega essa hierarquia está indo contra as Escrituras. Vamos adiante. Atos, capítulo 16, versículo 4, diz o seguinte: Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Aqui nós vemos a autoridade apostólica. O que eles decidiam era ensinado nas igrejas. Ou seja, onde Paulo e Timóteo passavam, estava ali ensinando essas decisões que vinham de Jerusalém para que fossem observadas por toda a igreja por onde eles passavam, nos mostrando assim que o magistério da igreja já estava ali agindo, tomando decisões e impondo essas decisões aos fiéis, até que nós já vimos que Cristo designou pessoas, enviou pessoas, apóstolos, que tinham autoridade sobre a igreja. Eles eram os líderes do rebanho de Deus. Vamos a mais um texto, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Por esse motivo
eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Os apóstolos já ordenados, os apóstolos que receberam a autoridade do próprio Cristo, eles passavam essa autoridade pela imposição das mãos para levantar novos líderes para a igreja. Esse era um dos interesses dos apóstolos. Mas por quê? Porque os apóstolos, eles bem sabiam que não iriam viver para sempre. Um dia iriam morrer. A igreja iria continuar na história. Então, nós vemos que eles designavam pessoas para que fossem seus sucessores, como nós vamos perceber em alguns textos mais adiante. Vamos ver mais um texto que nos mostra essa beleza do sacramento da ordem. A ordem, pela imposição das mãos, as pessoas iam recebendo aquela autoridade apostólica para liderar, para governar as comunidades cristãs. Vamos lá. Atos, capítulo 14, versículo 23, diz assim: Em cada igreja instituíam anciãos ou presbíteros, em algumas traduções, e após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor. Percebam, os apóstolos já começam ali a estruturar a igreja. Eles já começam a preparar a liderança futura da igreja, porque uma geração já ia se passando e uma outra geração de cristãos já iria começar e precisavam ser liderados na mesma igreja, na mesma linha de sucessão. Vamos observando isso. Nós já vimos que a sucessão apostólica ela acontece através da imposição das mãos. Só mais um texto aqui para reforçar essa ideia. Nós podemos ver a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Paulo aconselha: a ninguém imponhas as mãos inconsideradamente, para que não venhas a tornar-te cúmplice dos pecados alheios. Então, esse sacramento da ordem é tão importante que não deveria ser feito de qualquer forma. Deveria ser feito com prudência. E Paulo aconselha Timóteo: não haja de forma precipitada, para que você não se torne cúmplice de pecados alheios. Vamos a mais um texto que mostra a beleza desse sacramento da ordem, dessa sucessão que aconteceu historicamente dos apóstolos. Vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Olha o que Paulo diz: não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a assembleia dos anciãos ou presbíteros te impôs as mãos. Vemos aqui a ordem sendo passada, a manifestação desse sacramento da ordem. As pessoas recebiam a autoridade de quem já era autoridade. Nós podemos observar isso. Nós vemos que quem tinha autoridade passava para aquele que não tinha, fazendo dele autoridade. Observe esse pensamento que eu vou já fazer um comentário sobre isso. Vamos ver mais da beleza dessa sucessão apostólica. Observe o que Paulo fala para Tito: eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres presbíteros em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Olha a autoridade de Paulo. Ele traçava normas para que Tito seguisse com relação à ordenação de novos ministros. E aqui nós vemos também a preocupação de Paulo de ordenar, de estabelecer anciãos ou presbíteros, depende da tradução, em cada cidade,
para que as cidades, as comunidades fossem amparadas por uma liderança, tivesse ali uma ordem. E é aqui que eu vou resumir a questão e explicar por que isso é determinante para que protestantes retornem à única igreja. Então vamos lá, resumo da ópera. O que acontece? O protestante, quando ele estuda honestamente, assim como foi o meu caso, a história da igreja primitiva, a história da igreja cristã ou católica, que a igreja primitiva é a mesma igreja católica, era só uma fase diferente. Por isso chamamos de primitiva. O que acontece? A pessoa estuda, descobre que a igreja, primeiramente, é uma instituição visível. Visível por quê? Porque tem uma hierarquia de pessoas visíveis, pessoas que praticam ritos, sacramentos, batizam. Então, existe ali a igreja de forma bem visível. É impossível essa ideia de uma igreja invisível. Ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, porque o protestantismo entende que a igreja é invisível. Ninguém sabe exatamente quem não é a igreja, porque a igreja são os verdadeiros adoradores, dizem eles. Mas o que é que nós percebemos biblicamente? Cristo funda uma igreja, ele estabelece uma hierarquia. Ora, se existe uma hierarquia, é para que exista líder e liderados. Pessoas que lideram e pessoas submissas à liderança. E para que isso aconteça, a igreja precisa ser visível, precisamos saber onde está a hierarquia da igreja. E lá no início estava onde? Estava nos apóstolos. E depois dos apóstolos? É aqui que está. Os apóstolos, eles ordenaram pessoas para o ministério. Eles ordenaram bispos. Nós devemos entender, e é isso que o protestante descobre quando estuda a história da igreja primitiva, que a igreja estava organizada hierarquicamente dessa forma: bispos, sucessores dos apóstolos, presbíteros e diáconos. Então, ali tinha esses graus na hierarquia da igreja. E o protestante vai estudando e vai entendendo que existe uma sucessão histórica. É isso que eu quero falar. Porque os apóstolos ordenaram bispos. Esses bispos ordenaram outros bispos. Estes bispos, uma vez ordenados, continuaram ordenando ao longo da história. Aqui que está a autoridade passada de geração em geração. É aqui que reside a igreja verdadeira, no sacramento da ordem. Então, aquela ideia, um adorador de verdadeira intenção, ele é a igreja, ele não precisa de hierarquia, não precisa de liderança, ele pode ser um crente sozinho. Essa ideia é errada, porque os discípulos de Cristo devem estar debaixo da hierarquia da igreja estabelecida. E o que acontece é isso. O protestante estuda a história, ele vê que existiram os apóstolos, bispos, esses bispos foram ordenando novos bispos ao longo do tempo, geração foi se passando, geração veio, até aos dias atuais. E o que o protestante descobre? Que esses bispos sucessores dos apóstolos atualmente são os bispos católicos. É aqui onde cai por terra o protestantismo. Por quê? Porque não tem essa hierarquia. Alguém pode objetar aí: mas eu tenho um pastor na minha igreja e foi ordenado por fulano. Mas quem ordenou aquela pessoa que ordenou o seu pastor? Se você voltar lá atrás, ao longo do tempo, na Reforma Protestante, Lutero não era bispo. Ele não tinha esse sacramento que o faria, né, um sucessor direto dos apóstolos. Ele não tinha essa autoridade de um bispo. Portanto, ele não poderia ordenar ninguém. Isso faz com que o protestantismo não tenha ministros válidos, ordenados de forma válida.
E quando o protestante descobre isso, o que acontece? Ele pensa, eu estou em um grupo religioso que não está ligado à igreja primitiva pelo sacramento da ordem. Nós vemos claramente que nas Escrituras que isso acontece. Os apóstolos ordenaram pessoas, essas pessoas ordenaram novas pessoas. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. Então, o que acontece é isso. O protestante, quando ele vai estudando e vai descobrindo as coisas, ele vai tentar ligar o seu pastor, a sua denominação, à igreja primitiva e não consegue. Porque a igreja católica, de uma forma ininterrupta, está ligada atualmente à sua hierarquia, à hierarquia da igreja primitiva, porque é só voltar no tempo. Se eu pegar o Papa Francisco, voltar para Bento XVI e assim for retornando no tempo, eu vou encontrar o apóstolo Pedro sendo o apóstolo que, de certa forma, inicia o papado, inicia essa ordem. E assim é que acontece. E nós vemos que no protestantismo não existe isso. Simplesmente um cara discorda do pastor dele, se autoproclama pastor. E aqui eu pergunto, de onde vem essa autoridade desse sujeito? Ele diz, agora eu sou pastor. Vou fundar minha denominação. Para que ele recebesse uma autoridade válida, ele deveria receber, logicamente, de quem tem autoridade para ordenar ele. Mas isso não acontece, porque no protestantismo não tem autoridade válida, não tem ministro válido. Portanto, não pode ser considerada igreja na sua forma original, na forma em que Cristo estabeleceu. Porque Cristo estabeleceu ovelha e pastor, liderança e liderado. Eis aqui a importância de se estudar a sucessão apostólica. Porque, meu amigo, depois que você descobre essas verdades, é impossível você permanecer no protestantismo. Porque os sacramentos não acontecem. Digo, os sacramentos que dependem dessa sucessão apostólica, porque somente um ministro ordenado pode ter autoridade para exercer os sacramentos. Por exemplo, a confissão. Se você confessar um pastor, ele não tem autoridade para perdoar os seus pecados. Ele não vai ter autoridade para consagrar o pão da Eucaristia. Ele não tem autoridade para ser um instrumento de Deus para nos trazer esse sacramento. É aqui que está a diferença. Então, o meu conselho é: se aprofundem no estudo, vocês, especialmente os protestantes que estão nesse processo de conversão ao catolicismo, se aprofundem nesse estudo da sucessão apostólica. Daí vocês vão perceber que o protestantismo não pode ser igreja no sentido em que Cristo estabeleceu. É impossível. Pode ter alguém salvo lá dentro das denominações? Sim. Às vezes a pessoa está na ignorância e tem boa vontade para com Deus. Isso faz com que a graça de Deus alcance essas pessoas. Mas nós não podemos dizer que a igreja completa, autêntica, da forma que Cristo estabeleceu. É isso que eu queria aqui enfatizar, do porquê muitos protestantes, depois que descobrem essa doutrina, acabam retornando para o catolicismo.